Nós conversamos a partir de agora aqui na Band News FM com o arquiteto Jaime Lago Mestieri, conhecido por dar nome a um dos principais escritórios do ramo no país, que soma projetos de mais de 70 shoppings, centros comerciais. Trabalham ainda com projetos de concessões urbanas, como terminais de ônibus, metrô, BRT e expansões de aeroportos em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Curitiba, Manaus e Brasília. Bem-vindo, muito obrigada pela participação. Obrigado, Roberta. Obrigado pela introdução. A gente tem vários assuntos para tratar por aqui, de tendências que os nossos ouvintes internautas com certeza vão gostar muito de acompanhar. A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, vai ganhar mais um shopping, o Central Park Plaza, que vai ficar do lado de Cotia. Tem um projeto que está em obras, abertura prevista ainda para 2023, o shopping que tem arquitetura assinada pelo seu escritório. Queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto, mas principalmente de tendências para projetos de shoppings recentes aqui no país. O que mudou nos últimos anos? Roberto, eu acho que o legal aqui é assim, a gente começa sempre todo o desenho, por maior que seja, a gente faz para quem? Para as pessoinhas que estão interagindo lá dentro. Então, shopping center, a gente está com 3 tipos de pessoas que eu preciso considerar. Primeiro, quem vai construir o shopping, o meu empreendedor. Essa pessoa, antes de mais nada, tem que ter resultado. Outra pessoa que está lá, o lojista, o pequeno empreendedor, o franqueado, a rede, quem vai estar lá tem que criar um organismo interessante para a comunidade. E, por fim, é lógico, o usuário. São 3 perfis que a gente tem que atender nesse universo, nesse microcosmo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar hoje o que é? Não é nem mais chama shopping center. Hoje, o nosso processo de desenvolvimento é muito mais amplo do que isso. Esses equipamentos, eles pedem mais do que só um centro de compra, um shopping center. Não é mais só isso. A gente tem que ter um ponto de encontro, onde se desenvolve a vida, como se fosse a rua de uma cidade, como se fosse um tecido urbano. Você está andando na calçada, você está saindo de uma loja, você encontra com alguém que foi comprar um pão, uma pessoa que saiu de uma academia. São diversas atividades. Isso é o natural. Isso é o que existe. Isso que a gente está tentando trazer hoje para esses grandes centros. Eu quero trazer a vida. Eu não quero só levar uma máquina de compra, de corredores cheio de vitrines. A pessoa que vai lá e está num momento de retenção de gastos, um momento econômico mais de maior controle, ela tem que se sentir à vontade de frequentar um espaço que não seja só shopping. Ela tem que ter uma praça para os filhos dela, para o cachorro dela. Ela tem que ir lá para fazer um exame médico e, quem sabe, até poder comprar. Então, hoje, os nossos grandes equipamentos, os nossos antigos shopping centers estão se transformando em life centers. Por que life centers? Porque é um espaço, é uma mini cidade, é um bairro construído onde o usuário vai se sentir à vontade, a gente vai ter mais locadores lá, eu não quero só lojista, eu quero o profissional liberal, eu quero claro, o dono do restaurante, eu quero a grande rede, eu quero a pequeno empresário que vai estar começando. Enfim, eu quero uma cidade. O que a rua de uma calçada tem, a gente tem que trazer para dentro de um empreendimento desses. Esse é um modelo hoje que está sendo aplicado e com grande sucesso, com grande resposta. É um projeto pensado também para a experiência dos usuários, das pessoas que circulam, é isso? Seria isso? Hoje, as pessoas querem mais usar do que ter. Então, é isso. Você tem até aquela briga do online, físico e virtual. É provado, e através, até a pandemia, de certa forma, ajudou nisso, que a experiência ela vai inevitavelmente passar pelo digital. Mas ela passa pelo digital e é complementada. É complementada com o calor humano, com o contato. Então, eu não quero ser só uma máquina de compra que eu vou lá à noite no celular enquanto eu estou vendo TV, encomendo um produto e chego em casa. Não é só isso. Não é só isso. Então, a gente tem que promover um palco para a vida acontecer. E isso é feito nesses novos empreendimentos que a gente está fazendo. Sim. E nesse sentido, qual que é a tendência para projetos de varejo e food service também? Tem a ver com essa mesma conexão de ideias, de experiência, de ter um espaço ali, não colaborativo, mas de encontros? Também é essa a tendência?
Hoje a gente está fazendo um produto, até tivemos uma reunião essa semana, é grande, é um produto de mais ou menos 100, 150 mil metros quadrados de área de venda, de área locável. E no final nós propusemos lajes abertas, com praças, com varandas, com decks para alimentação. E aí o cliente nos perguntou, mas como é que vai ser feita a ordenação, a locação, a ocupação dessas áreas todas? Eu falei, olha, a gente tem que combinar com os russos. O mercado vai dizer, a vida vai dizer. Isso daqui tem que ser um palco para que a cidade aconteça nela. Ou seja, eu quero que o varejo esteja do lado de uma igreja, esteja do lado de uma alimentaçãozinha da Dona Maria, que faz coxinha, que vai estar do lado de uma outra rede grande organizada, todos vão coexistir bem. Então, acho que a grande tendência é não forçar nada artificial. É ter a naturalidade nisso. As ruas das cidades, você vê o mercado antigo do bazar lá de Istambul, é uma rua comercial que existe há milhares de anos. Por que ela existe? Sobreviveu à guerra, sobreviveu à crise, sobreviveu a tudo. Porque ela é natural, ela vai se adaptando, a população vai tendo nela o tecido. Ao contrário de empreendimentos que são artificialmente produzidos, que morrem. Então, hoje, a tendência é a naturalidade, versatilidade e adaptação. Como o projeto é pensado, Jaime, para de fato atrair consumidores? Como é que vocês fazem estudo, por exemplo, de público, para entender com quem que vocês estão falando, com quem que vocês estão conectando, e a arquitetura conversar com o estilo da construção? Isso pensando em shoppings, restaurantes, mais espaço de serviços também. Olha, a gente desenvolve sempre a arquitetura, voltando à minha frase, não, do Garrincha, combinando com os russos. A mesa é composta por quatro mãos, por 4 pares de mãos, né? Nós, os empreendedores, o comercializador e uma mesa lá, uma cadeira fica vazia, que é o mercado. Então a gente combina, a gente acredita, a gente acha, mas daí a gente confirma quando isso vai lá para fora. A gente tem que falar com a população usuária, a gente tem que falar com quem vai estar disposto a investir nesse negócio. Então, é dessa forma. É um ida e vinda, é uma costura até que o modelo se estabilize. Uhum. Nesse sentido, vocês assinaram um projeto que eu achei bem interessante, do Boulevard do Brás, com um calçadão, enterraram fios ali, que foi baseado, inclusive, no modelo europeu. Como é que isso foi pensado? E poderia, inclusive, ser levado a outros pontos da capital paulista e cidades brasileiras? Isso é bem legal. O escritório tem muita atuação no desenvolvimento de espaço público, através de concessões. E esse foi um caso. Os clientes nossos pegaram a concessão, não de exploração comercial, só de qualificação, dessa que é uma rua fortíssima lá na área de ambulantes, de camelôs, esse tipo de projeto nos anima muito, porque ele é um empurrão para procurar qualificar o pequeno empreendedor. Então, o brasileiro, eu estava até vendo outro dia uma pesquisa e me caíram esses dados, o brasileiro ele sonha, ele procura mais do que a estabilidade financeira que todos procuramos, não é? Mas ele procura o empreendedorismo. Então, se a gente não der uma assistência com um universo bom para ele, como, por exemplo, o Sebrae faz bem também em cursos, ou com um espaço qualificado, ele vai ficar sempre marginalizado. Então, o que a gente está fazendo lá é um palco também, é uma esteira, onde já existe esse comércio lá, mas a gente vai qualificar ele para que ele não se torne agressivo, para que ele se torne um objeto, um mobiliário urbano, que atraiam mais pessoas e, enfim, aquilo se torne uma área de lazer, de passeio e de compras a céu aberto. Tá? Então, esse tipo de iniciativa nós estamos fazendo em outras áreas também, e é de interesse do empresariado, ainda que não tenha exploração comercial, porque esse tipo de iniciativa, de produto, ecoa positivamente no bairro e transforma o bairro. E quem tem olhos para enxergar isso vai colher esses frutos com essa boa iniciativa.
Que outras regiões do país já estão rolando projetos de boulevard? Assim, e quais os efeitos que dá para sentir nesses locais? Temos iniciativas, olha, por exemplo, eu estou fazendo para outro grupo, cliente nosso, 15 terminais de metrô e ônibus aqui na cidade de São Paulo, tá? E a gente está estudando as áreas que já são existentes de varejo desses 15, seja linha vermelha e linha azul, qualificando essas áreas para o comércio de plataforma, o comércio do dia a dia que já existe, e depois para subir empreendimentos complementares em cima da plataforma. Ou seja, a gente está criando, nossa iniciativa é isso, é criar um mini universo, como se fosse aqueles aquários de formiga que você vê lá no vidro, as formiguinhas todas trabalhando na vertical. Você cria um ecossistema e aproveita mais a cidade com isso. Então, terminais de metrô estamos fazendo isso, está tendo uma receptividade boa, mais de 2.200 lojas. Temos diversas dessas calçadões sendo produzidos em Porto Alegre, em Itapevi, em Luiz Eduardo e no centro-oeste de São Paulo também, onde o empresário enxerga o potencial de enriquecimento da cidade com a implantação de equipamento para todos, não lucra com isso, mas ele entende que vai gerar uma valorização que ele vai se beneficiar. Como é que você vê as concessões urbanas hoje? O trabalho com as concessões urbanas? São importantíssimas. Eu acredito que a chave do maior sucesso do meu trabalho, que é trabalhar com o comportamento através da arquitetura, é quando o público e o privado se unem. Quando o público e o privado se unem. Cada um desempenhando o seu papel, né? Então, eu posso dizer que grandes exemplos desses nós fizemos e continuamos a fazer, onde o empresariado sugere uma benfeitoria, isso vai ter todo o seu trâmite correto de licitação, de concurso, disso tudo, e quem licitar vai construir dentro de parâmetros já estabelecidos pela prefeitura. Então, a prefeitura ganha um equipamento e esse equipamento é reversível para ela no final da exploração, e o empresariado também consegue fazer usufruto disso. Então, e com isso a gente tem, por exemplo, a Feira da Madrugada que nós fizemos. A gente está com um produto desse agora também aqui para eventos na área central de São Paulo. E também no Sul, em Porto Alegre, a gente trabalha muito com concessão, sobretudo em estações que sejam entroncamentos de transporte, como metrô e ônibus. Hotéis. O que está por trás do projeto de um hotel? Como é que é desenhado e pensado para provocar toda aquela experiência, dependendo muito do estilo, né, que esse hotel quer alcançar, do cliente que ele quer alcançar? Eu dou um passo atrás. Eu olho o comportamento, que é o seguinte: o hotel, antes de ser hotel, é um espaço de moradia temporária. Então, o que acontece? Uma boa iniciativa que a gente está fazendo, complementando os dois papos que a gente teve. Eu estou trabalhando muito com multifamily. Multifamily são torres para locação a médio e longo prazo em cima de estações de metrô. Então, o que acontece? O usuário, ele vai ter o transporte resolvido, eu vou ter otimização do espaço, e essa multifamily tem tomado muito o lugar da residência permanente, da compra de uma residência permanente, né? Hoje a população está cada vez menos querendo, como eu disse, comprar e usar, ela está cada vez menos querendo ter um carro ou até imobilizar o dinheiro dela toda numa casa. O carro não tem, ela vai pegar um transporte coletivo, ou então um Uber ou algo similar. A casa está cada vez mais migrando também para o multifamily, que está fechando a conta. O multifamily oferece vantagens, como, por exemplo, contas todas reunidas, pagas num único boleto, serviços de limpeza e tudo mais. Há preços acessíveis. Então, o hotel, indo um pouco atrás, você tem equipamentos novos para soluções de locação a curto prazo, de um dia para o outro, que pode ser um quarto, como é o convencional hotel, ou pode ser um apartamento de 400 metros quadrados.
E isso está entrando muito, as pessoas estão revisitando. O Booking, hoje ele e o Airbnb, imagino, eles competem muito com a Marriott, por exemplo. Então, a solução da moradia temporária, ela está cada vez mais alinhada com o novo comportamento da população. Seja a população de alto padrão, seja a população com um modelo mais econômico. A gente vê uma tendência que você já comentou um pouco por espaços multiuso, que podem reunir varejo, serviço, saúde, corporativo, residências. Por que essa tendência? A gente estava indo outro dia numa inauguração de um outro shopping que nós fizemos, que é um modelo mais convencional, e é um shopping grande, era um shopping de 200 mil metros quadrados. Extremamente bem construído e ele bem locado, mas estava dirigindo, estava passando de carro, você não consegue deixar de identificar aquele volume grande que surge no bairro, que destoa do resto do contorno da cidade. E isso hoje em dia está cada vez sendo mais trocado. E se a gente, ao invés de esperar 30 mil usuários ocuparem esse terreno e gastar de uma vez 500 milhões, se a gente começar a ocupá-lo com 10 mil metros quadrados aqui, com uma rua e um parquezinho, daí vai indo bem aqui, vamos duplicando, vamos aumentando, vamos crescendo organicamente. E se? Esse se que é o que está acontecendo. A gente não quer empurrar a carruagem para frente dos cavalos, e isso ajuda muito para o empreendedor. Eu vou minimizando, reduzindo o lucro, a exposição de risco que ele vai ter, e a gente vai tendo um modelo econômico mais natural. Ou seja, eu tenho uma malha urbana, eu tenho um bairro sendo criado, e tem um prefeitinho lá particular desse bairro, que é o gestor, que é a pessoa que vai tomar conta e vai ter um segundo olho, além do público, em cima disso. Então é um bairro com mais segurança, com mais qualidade, com mais equipamento, com mais entrega. Então esses multiusos estão cada vez mais se tornando imperceptíveis na cidade. Eles estão sendo contornos, bairros da população com uma qualidade maior. Isso a gente vê muito, por exemplo, em Los Angeles, e acho que é o momento certo para transformá-los, para implantá-los aqui. O que é o retrofit? Quando fazer, por que fazer e como é que você vê? Essa é ótima, porque é um tema que está muito em voga, sobretudo nos centros, né, nas áreas centrais das cidades de São Paulo, por exemplo, e outros. O retrofit não é passar um batom. Ele não é passar um batom, não é colocar uma maquiagem, não é trocar o acabamento do prédio e deixar ele mais bonitinho. O retrofit não é isso. Se fosse isso, teria dado certo vários exemplos que nós todos sabemos que naufragam. O retrofit é atualizar aquele produto, é aquele equipamento. Eu posso mudar o uso dele, eu posso pegar um prédio que seja corporativo anteriormente e ter essa mentalidade multiuso nele, o que eu posso fazer para funcionar, eu posso viabilizar locações menores. O retrofit não é só arquitetônico, o retrofit tem que ser também econômico. Eu tenho que adequar aquele equipamento, não está sendo locado, não tem gente querendo comprar aquilo lá, por quê? É caro, vamos resolver o problema econômico. O transporte aqui é ruim, vamos dar uma condição de transporte. Arquitetura, precisa autorizar, tá bom, isso a gente faz manutenção, mas o retrofit é adaptar o produto inteiro para quem precisa estar naquela área. Tem a área central, que todo mundo sabe, é uma conversa já bem malhada. A área central tem toda a infraestrutura, porque ninguém vai lá, temos que habilitar, viva Procentro. Por que então não tem? Por que hoje está vazio? Por quê? A gente tem que pegar esse discurso teórico e levar lá para a calçada e entender por quê. Então, vocês tem que revitalizar o centro. Então, por que você não vai para lá, não pega o seu escritório e vai para lá?
Então, a gente tem que atualizar, como eu disse, do Life Center. A gente tem que atender a segurança de uma forma privada, a gente tem que não só com a arquitetura, eu acredito em trabalho multidisciplinar, mas o econômico, a solução de transporte. No âmbito privado, não dá para esperar o público, a gente tem que pegar isso tudo e deixar o prédio atraente para quem for lá. E isso, eu acho que são iniciativas que agora estão sendo vistas, o poder público dá apoio, e finalmente perceberam que retrofit não é passar o batom. Para quem está assistindo a gente, Jaime, dá para falar de tendências para residências Claro, bem atuais? claro. O escritório também é muito buscado por investidores, para o setor residencial. A gente hoje deve ter entre vilas e condomínios de alto padrão e médio padrão, a gente deve ter cerca de 35, 37 residências em produção. E eu acho que a gente se beneficia muito desse papo que a gente teve até agora, do comportamento, do foco no cliente, no investidor. A gente se beneficia muito disso na hora do nosso pensamento da residência, né? Nós fugimos do pensamento de que a residência deve ser um conjunto de acabamentos. Para mim, o nosso escritório pensa muito em trabalhar mais cenografia do que em arquitetura de revestimentos. Se eu passo hoje num condomínio que é qualificado desses de alto padrão no interior, são lindas as casas, mas qual é o problema delas, na minha leitura? Você passa em 10, você já mistura. Você não lembra qual que era qual. Porque são 10 lindas, mas elas não têm DNA. Elas não têm DNA. Então, para mim, a gente pensa na casa, ela tem que ser um storyboard. A nossa casa é um storyboard. É uma colcha de retalhos de vários momentos. Imagina que você vai passeando na casa, você desenha um storyboard, para quem não sabe, storyboard é um desenho, um trecho da sala, onde você imagina uma cena que vai acontecer lá. O meu filho gosta de brincar lá naquele canto, enquanto eu fico aqui, meu marido lá gosta de tomar alguma coisa. Você desenha momentos. Daí a gente pega uma agulha e faz uma coxa de retalho desses momentos. A casa não tem que ser vista de fora para dentro. É algo mais autêntico, você quer dizer? Ela não tem que ser... Olha, a gente não gosta muito o que está usando, está fazendo, esse gerúndio. A gente gosta de dentro para fora. A casa tem que ser assim. Eu tenho que pegar e tangibilizar a vida da pessoa lá dentro. Eu tenho que pegar o DNA dela. A minha missão é, quando você tem um filho, todo mundo fala, ele é teu jeito, ele é o teu jeitão, olha, eu vejo você nele. Eu quero que eles vejam as pessoas na casa. Então, a casa tem que ela tem que representar a vida daquela pessoa. Acabamento, se é madeirinha, se é mármore, se é pedra, se é concreto, é raspar a superfície. A missão principal da casa é atender isso, é tangibilizar, ela tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso a gente faz nas casas de alto padrão, a gente está com um casa de 3.000 metros fazendo, tanto também nas casas de 200, 150 metros. Para mim, elas não diferem. O metro quadrado, para mim, tem a mesma valia das duas. Se eu fosse usar o meu dinheiro para comprar, o metro quadrado, o custo por metro quadrado das duas, para mim, é igual. É da mesma qualidade. É irrelevante se a madeirinha a gente coloca hoje aqui de 5.000 metros, porque essa madeirinha é datada. Daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos, pode ser que ela mude. Mas o projeto, o produto, não. Como é que você vê o futuro da arquitetura, então, aqui no Brasil? Depois a gente vai falar fora também. Nós voltamos agora de um mês em Tóquio. E lá em Tóquio, fora a Ginza, que é uma rua comercial que tem as marcas todas, as arquiteturas boas, elas não ligam tanto para o acabamento bom ou para a casa gigante. Não ligam. Tenho certeza absoluta que se pegarmos um bom arquiteto japonês, trazemos para fazer aqui uma casa no condomínio Boa Vista Baronesa, aquela casa vai ter uma qualidade que não vai ser acabamento, balanços, vãos, nada disso, mas ela vai ter uma qualidade, como eu disse, um DNA fantástico, porque ele já pensa com outros valores. Então, qual é a tendência nossa, eu acho?
cada vez mais deixar o material de lado e tentar partir para o intangível, pegar a história da pessoa, pegar... O que está usando? Não interessa o que está usando. Eu quero saber como essa casa vai respirar junto com vocês. Como ela vai traduzir a personalidade das pessoas que vão morar naquela casa. Se a casa estiver inteira pintada de branco e o piso também de concreto, essa casa vai valer muito mais do que uma outra com todos os acabamentos que vão estar lá na feira da Expo Revestir. Então, a tendência para a arquitetura brasileira é de mais personalidade, seria isso? Mais personalidade, menos ostentação, menos preocupação com tamanho, mais preocupação com qualidade. Essa é a grande tendência que eu acredito. E fora do Brasil, o que daria para a gente destacar de alguns projetos lá fora, para a gente olhar também e se inspirar? Olha, eles estão... Eu gosto muito, eu tenho um fraco pela arquitetura, como eu disse, asiática, porque são cidades que já lidam com questões de espaço, de superpopulação, de infraestrutura. São cidades grandes como as nossas cidades aqui, mas que souberam entrar em harmonia, em convivência de uma forma muito boa. Eu acho que isso valoriza o espaço público, os museus lá são os museus, espaços culturais, os eventos em praça são mais qualificados, a população cuida mais do seu bem. Uma coisa curiosa, uma dessas vezes que eu estava em Tóquio, de manhã eu saí, estava com vontade de tomar um café, a gente parou numa loja de café, eu peguei uma copinha de café descartável e tomei. Isso era 9, 10 da manhã. Eu fiquei com o copinho de café até às 7 da noite na minha mão. Não tem lixo na cidade de Tóquio. Por que não tem lixo? Eles são sujos? Não, ao contrário. Cada um cuida do seu lixo. Cada um cuida do seu lixo. Eles não estão preocupados com a lixeira, eles estão preocupados com o processo de geração do lixo até o final. Então, cada um pega o seu lixo, guarda na bolsa e no final do dia vai colocar em casa. Isso é cuidar da cidade. Então, eu espero que a tendência nossa seja essa. Então, se você precisasse escolher uma região do mundo para se inspirar na arquitetura, seria a arquitetura asiática? E como você define a arquitetura asiática em palavras? Minimalista, necessária, elegante também. Você escolheria a asiática? Faltou responder isso? Escolheria. Muito bom. Jaime, muito obrigada por essa conversa com a gente na Band News FM. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Bom trabalho, até mais. Até mais.